Hoje começamos uma série de exposições nesse livro que foi o alvo de um trabalhar durante 3 meses com homens da nossa igreja e homens de outras igrejas no nosso Prega-Palavra, né, Nascimento? A gente estruturou o livro de Marcos inteiro, nós lemos ele inteiro, junto com os homens, jovens, adultos, percebemos as divisões do livro, os homens pregaram e o presbitério vai pregar esse livro que foi estruturado pelos homens no Prega-Palavra. Então nos próximos meses vamos nos debruçar no Evangelho, narrado por Marcos, e essa estrutura, esse trabalho tem a contribuição dos homens da nossa igreja. Então, louvado seja Deus pela vida dos que participaram, e daqueles que não participaram, participem. Ano que vem nós vamos ter mais um módulo do Prega-Palavra, que nada mais é do que te ajudar a ler a Bíblia, a entender a Bíblia e preparar um estudo bíblico. Seja para nunca pregar na igreja, mas pelo menos para pregar para a sua família. Então já faço aí o jabá. Ano que vem nós vamos começar mais um módulo do Prega-Palavra. Por enquanto, vamos expor o livro de Marcos, começando por essa mensagem. Marcos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Vamos lendo à medida que fomos avançando aqui no tempo. Eu quero começar com uma pergunta que é crucial quando nós olhamos para um evangelho. A pergunta é a seguinte: você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Conhece Jesus? Perceba que a pergunta não é o quanto você conhece a respeito de Jesus. Eu não estou perguntando o nível de informações que você tem sobre Jesus. A minha pergunta é: você tem um relacionamento com Jesus? Você conhece Jesus de conversar com Ele face a face? Pessoalmente? É claro que para que a gente se relacione com alguém é preciso que sejamos apresentados a essa pessoa. E é assim que o Evangelho de Marcos começa. O que Marcos quer fazer através de todo esse livro é o seguinte: eu quero que você conheça realmente, se relacione com Jesus. Mas para que você se relacione com Jesus, eu preciso te mostrar quem Jesus é. Eu preciso te apresentar Jesus. E é isso que ele vai fazer nesse Evangelho. E é assim que ele introduz esse livro. Acompanhe comigo o versículo 1 desse capítulo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos nos apresenta, ele inaugura o seu livro dizendo quem é Jesus. De acordo com ele, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Antes de mais nada, eu preciso explicar o que significa essa palavra Cristo. Ela vem de uma palavra grega, Christos, que por sua vez vem de uma palavra hebraica, Meshia, que é da onde vem a palavra Messias. Então, dizer que Jesus é o Cristo é a mesma coisa que dizer que Jesus é o Messias. E era assim que os primeiros leitores de Marcos leriam estas palavras aqui. Eles entenderiam que quando Marcos diz Jesus é o Cristo, ele está dizendo Jesus é o Messias. Então, a partir de agora, eu quero te desafiar a, quando ler Cristo nos Evangelhos, que você entenda que você está lendo Messias. Porque muitas vezes nós lemos Jesus Cristo e imaginamos que é sobrenome de Jesus. Nós vamos ver que não é sobrenome. Messias é um título. Messias é um cargo, é um ofício, é uma função. Marcos está dizendo, Jesus é o Messias. E ele diz para nós que está escrevendo sobre o início, o começo, o princípio do evangelho desse Jesus que é o Messias. Uma segunda informação: o que é evangelho? O que é evangelho? Porque ele está dizendo, o que eu vou escrever é sobre o evangelho de Jesus como Messias. Então entender o que é evangelho vai ajudar muito a gente a compreender a época em que o livro está sendo escrito. Você provavelmente já ouviu várias definições de evangelho.
Quem aqui já ouviu falar o que é o Evangelho? Levanta a mão. Então você é evangélico porque ouviu falar do Evangelho? Por enquanto eu quero que você deixe de lado aquela definição de 5 leis espirituais, ou do livro sem palavras, ou de uma cartilha ou um folhetinho evangelístico que te entregaram, que é Deus nos criou, os homens pecaram, Jesus veio e morreu no nosso lugar para que pudéssemos ser perdoados. Se você o aceitar, você pode voltar para Deus, viver no céu para sempre, e a partir de agora você tem que ler a Bíblia e orar para que possa crescer como uma árvore que floresce. Deixe de lado isso. Essas coisas não são mentira, elas são verdade. Mas resumir o Evangelho a essas coisas não é o que os leitores de Marcos compreenderiam como Evangelho. No primeiro século, sempre que um novo rei assumia o posto de imperador do Império Romano, depois de algum tipo de batalha sangrenta, alguns dos seus súditos eram enviados como mensageiros aos vilarejos de todo o império que era governado por Roma, e esses súditos iam anunciando essa notícia para aqueles vilarejos: a guerra acabou, o fulano de tal venceu, é o novo imperador, e é a ele a quem vocês devem se submeter, e é a ele a quem vocês devem pagar impostos. Esses mensageiros, na cabeça do imperador, estavam levando uma boa notícia. Para o imperador, a boa notícia significava: eu ganhei. Para os vilarejos, a notícia era uma boa notícia no sentido de que a guerra acabou. Podemos continuar vivendo a nossa vida. Então era esse o significado da palavra evangelho na língua grega. É uma boa notícia que está anunciando que há um novo rei no pedaço, um novo imperador. É uma boa notícia para o imperador, é uma boa notícia para o povo, mas só era má notícia para os inimigos daquele rei. Para os inimigos, ouvir o Evangelho, ouvir que o rei agora o seu inimigo é o novo rei, para esses inimigos restava primeiro a morte, ou suplicarem por clemência, por misericórdia, por perdão, que era bem raro. Normalmente o imperador matava todos os seus inimigos. Pois bem, como aqueles mensageiros do Império Romano, Marcos quer nos contar uma boa notícia. Marcos quer nos contar o Evangelho, não do novo imperador em Roma, mas sobre o novo rei do mundo todo. Não só de um império, mas de todo esse mundo, de toda a criação de Deus. E essa boa notícia é essa que acabamos de ler: Jesus é o Messias, o Filho de Deus. É isso que Marcos está nos anunciando. E o que isso significa, Marcos? Bom, então ele nos apresenta 4 testemunhos que nos confirmam Jesus como esse Messias, o Filho de Deus. Enquanto nós vamos ouvir esses 4 testemunhos, eu quero que você perceba, enquanto Marcos vai nos dizendo sobre quem Jesus é, eu quero que agora você responda a pergunta: quem você é? Você é um súdito desse Jesus, o Messias? Alguém que se alegra com essa notícia e alguém que se curva a esse novo rei? Ou você é inimigo desse Jesus, que vai ser condenado porque você se opõe ao reinado dele, mas que também pode suplicar por misericórdia, por perdão? O primeiro testemunho que Marcos nos apresenta a respeito de Jesus: Jesus é o Messias, prometido pelos profetas. Os profetas prometeram o Messias. Olha os versículos 2 e 3 de Marcos 1. Como está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Jesus é o Messias prometido pelos profetas. Na Bíblia hebraica, que Marcos e os seus leitores liam naquela época, ela era dividida em 3 partes principais. Nós já falamos disso aqui há alguns anos atrás. Nós tínhamos a primeira parte, que era a Torá, que eram as leis de Moisés. Nós tínhamos a segunda parte, que eram os Neviim,
que são os profetas, e a terceira parte da Bíblia hebraica são os ketuvim, que são os escritos, são as poesias, aqueles livros de sabedoria. Normalmente, se chamava cada uma dessas partes pelo seu primeiro livro ou pelo seu autor principal. Então, um hebreu normalmente chamava a primeira parte de Moisés. Ele está citando a Torá, está citando os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. A segunda parte eles chamavam de Isaías, porque Isaías é o principal dos profetas. E a terceira parte chamavam de Salmos, que é aí o primeiro livro dos escritos. E por que eu disse isso? Porque nesses versículos que nós lemos, Marcos faz 2 citações do livro dos profetas, então esse segundo bloco da Bíblia hebraica, mas só uma delas está em Isaías. A outra está em Malaquias. Mas na cabeça de Marcos, ele não está cometendo um erro, porque ele pensa que os 2 livros fazem parte do mesmo bloco da Bíblia hebraica. Eles fazem parte do livro dos profetas, e nós conhecemos o principal, que é Isaías, então para ele está tudo em ordem. É a gente que complica porque não entende essas coisas. Mas perceba quais são essas citações. A primeira citação é a de Malaquias, que ele faz no versículo 2. E para que a gente entenda uma citação, sempre que ela é feita no Novo Testamento, você precisa ver onde ela está sendo, de onde ela está sendo tirada e ler o contexto dela. Porque se você não ler o contexto, você não vai entender por que o autor está citando ela. Então vamos lá para Malaquias, o último livro do Antigo Testamento na nossa Bíblia. Malaquias capítulo 3, versículos de 1 a 6. Malaquias 3, de 1 a 6. Malaquias 3, de 1 a 6 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Nesse texto de Malaquias que nós acabamos de ler, vemos que o povo de Deus estava pecando contra ele. O povo de Deus estava desprezando a palavra de Deus, desprezando o sacrifício no templo, então Deus promete que vai visitá-los. Haverá um dia em que Deus irá se fazer presente, mas essa visita vai ser para juízo e castigo dos rebeldes, que ele chama aqui de feiticeiros, chama de adúlteros e mentirosos. E nesse dia, quando o Senhor visitar o seu povo, ele vai fazer justiça aos oprimidos, aqueles que sofriam nas mãos desses ímpios. E ele cita: eu vou fazer justiça aos trabalhadores explorados, às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros humilhados e aos abandonados. A esse dia, Deus se refere como o dia do Senhor, o dia em que o Senhor vai visitar o seu povo em pessoa, para a justiça e para a salvação. Essa é a primeira citação que Marcos faz. A segunda citação que Marcos faz é a de Isaías capítulo 40. Então volte algumas páginas na sua Bíblia e abra em Isaías capítulo 40. Versículos de 1 a 11. Isaías 40, de 1 a 11. Assim diz o texto: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês.
Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. No texto de Isaías capítulo 40, Deus dá mais informações a respeito desse dia de visitação. Ele diz: vai ser um dia não só de justiça, mas vai ser um dia de conforto. Um dia de consolo àqueles que sofrem por causa do pecado, que sofrem por causa do seu pecado, mas sofrem também por causa do pecado dos outros. Os que querem conforto vão ser perdoados por Deus. E nesse dia Deus vai endireitar tudo aquilo que está torto nesse mundo. E a sua glória vai ser manifesta a todos os homens o verão. Mas antes desse dia, um mensageiro vai ser enviado para que prepare o caminho do Senhor. Ele diz que é uma voz que virá do deserto e que vai pregar a todo o povo 3 coisas. Primeiro, vai mostrar para o povo o quanto esse povo é frágil e é culpado. Segundo, vai chamar esse povo ao arrependimento. E terceiro, essa voz que surge do deserto vai mostrar para essas pessoas o Deus delas, que vai reinar para todo sempre, recompensando e cuidando daqueles que se prostram diante dele. E o que essas 2 citações que Marcos está nos fazendo lá no capítulo 1 informam para nós? A lógica de Marcos é o seguinte: Jesus é o Messias prometido pelos profetas. Então isso significa que o tão aguardado dia do Senhor, em Marcos, está começando a se cumprir. Lembra que ele disse: esse é o princípio do Evangelho de Jesus o Messias. Esse é o início do dia do Senhor, o início da visitação do Senhor sobre os homens. E se Marcos está nos escrevendo sobre Jesus, o que ele quer dizer é o seguinte: Jesus é o Senhor, Jesus é o Deus de Israel, vindo em pessoa até o seu povo, tanto para juízo dos pecadores, quanto para a libertação dos oprimidos. Em outras palavras, o que Marcos está nos dizendo é o seguinte: os últimos dias já começaram com a chegada de Jesus a esse mundo. Na época de Marcos, todos os judeus esperavam o cumprimento dessas promessas. Alguns deles estavam crendo que Jesus era o Messias, mas a maioria não. E é o que acontece até hoje. Os judeus ainda esperam a chegada do Messias. É por isso que Marcos estava escrevendo o evangelho dele. Marcos está escrevendo para deixar claro que em Jesus, Deus já visitou o seu povo pessoalmente. Então, esse Jesus, apesar de ser humano, ele é digno de ser adorado, é digno de ser reverenciado, é digno de ser obedecido como Deus. Ele é o próprio Deus em pessoa visitando esse mundo. Isso significa que se você não se submete a Jesus como Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Porque rejeitar a Jesus é algo muito sério, que vai acabar te causando muitos males, porque um dia ele vai julgar aqueles que não receberam como Deus. Jesus é o Messias prometido pelos profetas, é o primeiro testemunho. O segundo testemunho que Marcos nos apresenta está lá nos versículos 4 até 8. Então volta lá para Marcos, capítulo 1, de 4 a 8.
Jesus é o Messias anunciado por João Batista. Olha o que diz o texto. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, soltar-lhe as correias das sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Jesus é o Messias anunciado por João Batista. Como os profetas anunciaram antes da chegada do Senhor, ele iria enviar um mensageiro. E esse mensageiro prepararia o caminho, o que era bem comum quando o imperador romano ia visitar uma cidade, até hoje acontece, né? Ele manda uma comitiva primeiro, essa comitiva vem arrumando as estradas, vem garantindo a segurança do caminho, preparando o povo para se curvar diante da autoridade que está chegando. E segundo Marcos, foi isso que João fez. Conforme prometido, ele veio do deserto. É interessante, provavelmente era onde João vivia, por causa das suas roupas e da sua dieta. Não é muito comum a gente ver isso na cidade, é hábito de alguém que vive mesmo num lugar onde não tem supermercado. E ele pregava ao povo, pregava que o povo se arrependesse. Muitos vinham até João Batista, muitos ouviam ele, e por isso muitos foram batizados. E esse batismo era uma demonstração de que eles desejavam ser purificados. Eles querem se preparar para a chegada do Senhor, que vai visitá-los. Eles querem ser perdoados, e o batismo era uma demonstração disso. Por isso que o sobrenome, que não é sobrenome, a gente acha que é, mas não é. Por isso que chamavam João de Batista. Não é porque ele fundou a primeira igreja batista em Jerusalém. Não é porque era sobrenome, que o pai dele era Marcos Batista, José Batista, e por isso ele é João Batista. Não, ele é um título. João, o batizador. João, aquele que batiza. E qual era o resumo da mensagem do João que batizava? Versículos 7 e 8. Ele está dizendo assim: verdadeiramente eu sou aquele mensageiro do Senhor, que veio preparar o caminho do Senhor. Então, logo o Senhor vai chegar, até mesmo eu vou me curvar diante do Senhor. O batismo que eu estou oferecendo para vocês é um batismo feito com água apenas. É um batismo que não tem poder em si, é apenas um símbolo de purificação. Mas o batismo que ele vai oferecer, esse sim é um batismo poderoso. João diz: vocês vão ser submersos, vocês vão ser batizados no Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. O batismo de João era um símbolo que expressava o desejo do povo de ser perdoado por Deus. E o batismo que o Senhor vai trazer para o povo vai ser uma confirmação desse perdão. Vocês querem o perdão e estão se banhando na água para isso. Quando o Senhor vier e derramar sobre vocês o Espírito, Ele vai garantir que vocês são perdoados. De novo, quem é esse Senhor, Marcos? Ele está dizendo Jesus, o Messias, que foi anunciado por João Batista. Com base na lei de Moisés, a forma com que Deus permitia que os homens se aproximassem dele era por meio dos sacrifícios no templo e por meio do ministério dos sacerdotes ali em Jerusalém. E com isso, alguns problemas começaram a surgir. O primeiro problema é que os próprios sacerdotes, porque eram homens pecadores, eles começaram a se corromper. E os sacerdotes nunca foram capazes de fazer essa mediação entre Deus e os homens. Muitos deles transformaram o serviço religioso no templo como um palanque político. Muitos desses sacerdotes usaram o serviço deles como um meio para alcançar riquezas, para alcançar poder, para alcançar status. Além desse problema nos sacerdotes, apenas quem fosse homem e fizesse parte da nação de Israel poderia participar desses rituais. Eles representavam suas famílias, então mulheres, crianças, estrangeiros tinham de ficar de fora desses rituais. Essas pessoas não apenas eram rejeitadas pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos, como elas eram humilhadas por esses líderes. E eram oprimidas por esses líderes. Havia muita injustiça, havia muita desigualdade entre o povo. Os mais pobres, os mais frágeis, os estrangeiros eram desprezados por aqueles que deveriam representar Deus diante deles.
e pegar esse povo e conduzir esse povo até Deus, mas o que eles faziam era o contrário, afastavam as pessoas de Deus. Mas havia uma promessa de Deus, lá no livro dos profetas, e eu quero que você visite essa promessa comigo também nessa hora, em Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 22. Ezequiel 36, de 22 a 28. Assim diz a palavra de Deus: portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, e os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um novo coração, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. No dia em que Deus purificar o seu povo das suas impurezas, dos seus pecados, Ele diz: eu vou colocar sobre vocês o meu espírito. E nesse dia todos vocês vão ser capazes de se aproximar de mim. Todos vocês vão ser capazes de me obedecer, independentemente se você é sacerdote, se você é homem, se você é mulher, se você é criança, se você é estrangeiro, se você é alguém mutilado, se você, independentemente da sua condição, você vai conseguir me encontrar. Nesse dia, o templo, os sacrifícios, o trabalho dos sacerdotes não vão ser mais necessários, porque todos vocês vão habitar para todo sempre comigo. É isso que Deus prometia para o povo de Israel. E é sobre isso que João Batista está falando para aquelas pessoas que vão até ele no Rio Jordão serem batizadas. João Batista está dizendo: o Senhor está vindo, o dia do Senhor está chegando, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Todos vocês que são oprimidos pelo sistema religioso em Jerusalém, todos vocês vão receber o Espírito do Senhor, todos vocês vão ser batizados pelo Espírito, e vocês vão poder encontrá-lo todos os dias. Vocês não vão precisar mais de mediadores humanos e falhos. Isso não é só para vocês, judeus, mas é para todos aqueles que quiserem se achegar a Ele. É para os estrangeiros, e isso não vai custar nada, a não ser o arrependimento de pecados. Essa era a mensagem de João Batista. Segundo Marcos, em Jesus, o Messias, essa promessa de Ezequiel começa a ser cumprida. E ela é verdadeira para nós hoje também. Jesus é o Messias anunciado por João Batista, aquele que nos mergulha no Espírito Santo, aquele que nos conduz até Deus. Esse é Jesus. O terceiro testemunho que Marcos nos apresenta a respeito de Jesus como Messias está nos versículos 9 a 11. Volte lá para Marcos capítulo 1, de 9 a 11. E o que Marcos nos diz aqui é que Jesus é o Messias aprovado por Deus. Jesus é o Messias aprovado por Deus. Olha o que dizem os versículos 9 a 11. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Jesus é o Messias aprovado por Deus. Uma daquelas pessoas que foram até João Batista para serem batizadas foi um tal de Jesus. Jesus de Nazaré da Galileia. Ele vai até o Jordão
está entre a multidão, ele é batizado por João Batista, mas o seu batismo tem um significado diferente do batismo daquelas pessoas. Lembra do motivo pelo qual as pessoas iam até João para serem batizadas? Elas iam porque era um símbolo de que elas estavam arrependidas dos seus pecados e que elas desejavam a purificação que o Senhor traria no dia em que os visitaria. Era uma preparação para a chegada do Senhor, uma espécie de limpeza, até que eles pudessem receber o Espírito Santo. E por causa disso, o batismo era feito, a pessoa saía da água e nada de especial acontecia em seguida. Ela tinha que dar o lugar para outra pessoa ser batizada por João, e eles ficavam ali esperando a chegada do Senhor. Mas com esse Jesus foi diferente. Marcos nos informa que quando ele sai da água, ele vê os céus se abrirem diante dele. E quando você lê essa expressão no Novo Testamento e no Antigo Testamento, não imagine que são as nuvens se abrindo e você vendo uma cortina sendo desnuda na sua frente, você está conseguindo ver Deus lá no céu. Não, a expressão de que o céu se abre é que a pessoa consegue enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga. A realidade no mundo onde Deus está, no mundo não só físico e palpável como nós vemos, mas aquilo que nós não vemos. Quando pessoas veem anjos, lembra? Acampados ao redor no acampamento. É que os céus se abriram. A pessoa está vendo o que Deus vê. E então os céus se abrem e Jesus vê uma cena. O Espírito Santo descendo sobre ele, como se fosse uma pomba. E nesse momento, pelo menos Marcos nos diz que todos ao redor ouviram uma voz. Uma voz que vinha dos céus. E uma voz que dizia, eu fico imaginando o tom dessa voz. Uma voz que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me agrado, em ti me comprazo, em ti tenho grande alegria, grande prazer. No passado, quando Deus criou a nação de Israel, Ele chamou aquele povo para ser o seu povo, como se Israel fosse o seu próprio filho. Porém, todos pecaram contra o Senhor. E eles falharam nesse papel de serem representantes de Deus, bênção para as nações. Então Deus prometeu que um dia iria recomeçar tudo de novo. Deus iria sim, a partir de Israel, produzir uma nova geração de filhos. E essa nova linhagem ia surgir por meio de um dos filhos do rei Davi, um rei que seria diferente de todos os outros reis, um rei que seria perfeito, um rei que cumpriria exatamente o que Deus ordenava. E durante gerações, vários homens tentaram ocupar esse cargo. Vários reis surgiram alegando que eram aquele rei prometido, mas sem sucesso, porque no final das contas, todos eles se mostravam desobedientes a Deus. Na época de Marcos, 2 em especial eram considerados assim como filhos de Deus. O primeiro era o Herodes, que era o rei dos judeus. Ele ocupava esse posto de rei dos judeus. O segundo era o César, que era o imperador romano. Mas eles não convenciam ninguém. Por que eles não convenciam ninguém? Porque faltava algo neles. Faltava algo que Deus prometeu que estaria apenas no rei perfeito, em uma pessoa. E sabe o que faltava nesses homens? É a última citação que nós vamos fazer do Antigo Testamento, Isaías capítulo 11. É isso que faltava no Herodes e faltava no César, mas que nós vamos ver no Messias. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 5. Isaías 11, de 1 a 5. Do tronco de Jessé, Jessé era o pai de Davi, da linhagem de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra.
castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na sua cintura. A marca registrada que aquele descendente de Davi era de fato o rei prometido por Deus, seria o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor repousaria sobre ele. Seria esse batismo do Espírito que iria capacitar esse rei a julgar corretamente e libertar os oprimidos. E sabe como esse rei era chamado na Bíblia hebraica? Quem adivinha? Jesus é o Messias. Esse rei descendente de Davi era identificado como Messias. Messias significa o ungido do Senhor. Significa aquele sobre quem o Espírito do Senhor repousa para reinar sobre o povo de Deus. Messias significa aquele que tem o Espírito do Senhor como rei do Senhor. No dia em que um descendente de Davi recebesse essa unção do Espírito Santo, essa seria a prova de que Deus havia escolhido aquele homem para recomeçar o seu povo e reinar em justiça e eternamente sobre todo o mundo. E é sobre isso que Marcos está nos falando no capítulo 1. O que Marcos está nos falando é o seguinte: César não é divino. Herodes, muito menos. Eles não são filhos dos deuses. Eles não são filhos de Deus. Apenas Jesus ocupa esse posto na terra. E a prova disso é que Jesus foi ungido pelo Espírito do Senhor. É sobre Jesus que Deus disse: Tu és meu filho amado, em quem eu me agrado. Jesus é o Messias aprovado por Deus. E se isso é verdade, e isso é verdade, então é por meio de Jesus que Deus recomeça todas as coisas. É por meio de Jesus que que Deus cria um novo povo, que Deus cria um novo Israel, um povo livre das amarras do pecado porque foi perdoado, um povo que busca a justiça nesse mundo porque se arrependeu do pecado, e o mais especial, um povo que é aprovado por Deus e que ouve as mesmas palavras ditas por Deus a Jesus, um povo que ouve: vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Jesus é o Messias aprovado por Deus, e por meio dele, Deus pode dizer isso para mim e para você, se você faz parte desse povo. É por meio desse Jesus que nós ouvimos isso da boca de Deus. É por meio desse Jesus que nós podemos clamar a ele como nosso Pai. Vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho tanta alegria. O quarto e último testemunho que Marcos nos apresenta é que Jesus é o Messias confirmado pelos poderes deste mundo. Jesus é o Messias confirmado pelos poderes deste mundo. Olha como termina o trecho que nós vamos estudar hoje, Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. E logo o Espírito o conduziu ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Marcos nos diz que após ser batizado, Jesus não fica muito tempo ali com aquelas pessoas no Jordão. Imediatamente após o seu batismo, o Espírito que agora estava sobre ele, a palavra que é usada aqui é que o Espírito o empurrou até uma região deserta. Interessante, né? Provavelmente perto de onde João Batista veio. E o que aconteceu com Jesus nessa região deserta? Versículo 13 nos diz: durante 40 dias, ele foi tentado por Satanás, e em meio às feras do deserto, porém em todo esse tempo ele foi servido por anjos. Depois de enfrentar todos esses desafios, Jesus foi preservado intacto, por causa do Espírito Santo que estava sobre ele. Esses versos, apesar de curtos, e às vezes a gente lê e atropela o que está lendo e nem percebe os detalhes, são muito ricos, especialmente para os leitores de Marcos, as pessoas que estão recebendo esse livro. Começando pela referência ao número 40 aqui que nós vemos. Lembra quando Deus libertou o seu povo Israel lá da escravidão no Egito?
para conduzir aquele povo para a terra prometida, Deus os levou por onde? Pelo deserto. Porém, durante os primeiros dias, nós lemos no Antigo Testamento que eles murmuraram e eles se mostraram incrédulos quanto às promessas de Deus, eles duvidavam do caráter, do amor de Deus. Então Deus fez com que toda aquela geração que saiu do Egito peregrinasse por 40 anos no deserto, andando em círculos até que todos morressem de velhice. Só os seus filhos iriam entrar na terra prometida, aprovados por Deus. Eu quero que você perceba isso. Por terem cedido à tentação ao pecado, os israelitas trocaram uma viagem de 40 dias para viverem com Deus na terra prometida, por uma peregrinação de 40 anos que os conduziu à morte. Mas com Jesus foi diferente. O Espírito estava sobre ele, e por 40 dias inteiros no deserto, ele não sucumbiu à tentação de Satanás e venceu Satanás, fazendo aquilo que Israel nunca conseguiu fazer. Uma segunda, isso significa, que essa mensagem aqui, ela comunicava muita coisa para os leitores de Marcos. Muitos dos leitores de Marcos viviam em regiões pagãs. Eles eram cercados de ídolos, repletos de poderes das trevas. Eram poucos que conseguiam viver em Jerusalém, a maioria vivia espalhada por regiões onde você tinha muito misticismo, muita feitiçaria, haviam muitos endemoniados, muita opressão demoníaca sobre as pessoas. Mas o que Marcos está fazendo para nós, dizendo que Jesus venceu Satanás, onde Israel fracassou no deserto, ele está afirmando para todos os seus leitores daquela época, e para todos os leitores de hoje, ele está afirmando para mim e para você o seguinte: não temam os poderes das trevas. Jesus venceu todos os poderes das trevas por todos vocês. Jesus oferece a libertação de todas essas coisas por meio dele. Por meio de Jesus vocês podem ser capazes de vencer não só a tentação ao pecado, como vocês são capazes de ser libertos da escravidão aos ídolos e libertos da opressão de Satanás. Em Jesus, a verdadeira liberdade. Se você está sendo oprimido por Satanás, em Jesus a verdadeira liberdade. O poder das trevas não é páreo para Jesus. O que ninguém nunca na história conseguiu fazer, Jesus fez. Jesus fez. É isso que Marcos está dizendo. Ele venceu Satanás, para que pudéssemos experimentar dessa vitória. Não só isso, mas a segunda informação agora sim. Durante esses 40 dias, nós lemos que anjos se prostraram para servir Jesus. Na Bíblia, anjos não são descritos como nós vemos no gibi da Turma da Mônica, como seres gordinhos, com a bochecha rosada, os cabelos encaracolados e loiros, com asinhas lindas e uma harpa. Isso é coisa de Maurício de Souza. Quando você lê a aparição de anjo, preste mais atenção. Você lê uma cena amedrontadora. Observe as gravuras, as pinturas na história da igreja a respeito de anjos. São seres que nos tiram a paz, são seres poderosos, aos quais as pessoas, elas queriam se esconder, e seres que não se curvavam diante de ninguém, só diante de Deus. Então, se esses anjos, que aparecem no deserto, estão servindo a Jesus, o que eles estão nos comunicando? Eles estão nos dizendo: Jesus é o Senhor Deus em pessoa nessa terra. Se anjos reconhecem isso, todos nós deveríamos reconhecer isso. A terceira e última informação sobre esses versículos, eu quero que você perceba um detalhe que Marcos apresenta para nós no versículo 13. Por que Marcos diz que Jesus estava entre as feras? Que significado isso poderia trazer para os seus leitores? Os primeiros cristãos atribuíram a Marcos o status de ter sido o primeiro evangelho a ter sido escrito. Então ele está escrevendo por volta da década de 60 depois de Cristo. Depois dele vem Mateus, Lucas, e lá no final do século vem João. E o que acontecia nessa época do ano 60 depois de Cristo? O imperador,
era o antigo general Nero, um dos mais cruéis e loucos imperadores que Roma já teve durante toda a sua história. Por causa de uma das suas loucuras, Nero começou a perseguir os cristãos sem motivo. Ele prendia cristãos, ele os interrogava, ele exigia que negassem a Jesus como Messias e reconhecessem apenas ele como Filho de Deus. E caso eles não fizessem isso, ele os decapitava, ele os crucificava, ou atirava esses cristãos em celas escuras, cheias de feras, para serem devorados vivos. E diante disso, você consegue perceber o porquê que Marcos cita? Que Jesus esteve com as feras, mas não foi derrotado pelas feras. O que Marcos está dizendo para aqueles discípulos de Jesus que estão começando a sofrer o martírio por causa da sua fé em Jesus. Ele está dizendo o seguinte: sabe o que vocês vão precisar? Quando estiverem diante de feras, vocês vão precisar lembrar apenas de uma coisa: o meu Senhor Jesus Cristo um dia venceu vocês, feras, no poder do Espírito Santo, e mesmo que eu pereça debaixo das suas garras, um dia eu hei de viver novamente, eternamente ao seu lado, porque eu recebi o mesmo Espírito que estava em Jesus. Mesmo que eu morra, um dia viverei novamente. Jesus é o Messias confirmado pelos poderes desse mundo. Satanás não foi páreo para Jesus. As feras não conseguiram vencê-lo, e os anjos vieram e se curvaram diante de Jesus para servi-lo. Então, mesmo que Satanás envie todos os seus demônios para nos atormentar e nos tentar cair em pecado, Jesus haverá de nos fortalecer através do seu Espírito, porque Ele nos batiza com o seu Espírito, e Jesus vai nos dar a vitória contra as trevas. E mesmo que por causa de Jesus, talvez nós sejamos jogados às feras um dia, para sermos mortos, ou talvez não sejamos perseguidos e não sejamos entregues às feras, mas talvez tenhamos de enfrentar, quem sabe, um vírus mortal, como temos de enfrentar dia após dia, ou tenhamos de enfrentar um câncer, ou uma catástrofe, ou o luto, ou até ter de enfrentar a morte. Esse Jesus que é o Messias, Ele há de nos dar vida novamente no seu reino eterno, porque Ele venceu todos os poderes deste mundo. Pelo seu Espírito, Ele há de nos dar vida. E até lá, os mesmos anjos que o serviram naquele deserto, conforme diz Hebreus capítulo 1, versículo 14, são enviados por Jesus para servir aqueles que herdarão a salvação. Ou seja, eles são enviados para cuidar de nós, os que cremos em Jesus. Eu finalizo com a pergunta que fiz no início: você conhece Jesus? Marcos acabou de nos dar várias informações sobre Jesus. Jesus é o Messias prometido pelos profetas, é o Messias anunciado por João Batista, é o Messias aprovado por Deus, é o Messias confirmado pelos poderes deste mundo. E diante de todos esses testemunhos, dessas boas notícias, a pergunta crucial é: quem você é? Quem você é? Você é um súdito desse Messias? É alguém que se alegra quando ouve uma mensagem dessa e se curva diante do rei? Se essa mensagem que nós acabamos de ler não te alegra, saia por essa porta preocupado, porque isso é indício de que você não é súdito desse rei, de que isso não é uma boa notícia para você, e que talvez você é um inimigo rebelde, que vai ser condenado porque você se opõe ao reino eterno dele. Mas você pode ser um inimigo arrependido, aquele que deseja ser purificado por Ele. Quem você é? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Nem Marcos, nem João Batista, e muito menos eu, podem responder essa pergunta por você, só você pode. E minha oração é para que você responda nessa oração agora. Curva sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor. Querido Jesus, Messias, Filho de Deus, obrigado por se fazer conhecido a nós nessa noite. Obrigado por inspirar a escrita de Marcos.
Obrigado por se apresentar a nós. Mas ao mesmo tempo isso vem com um peso de responsabilidade. O que vamos fazer com essas informações? A minha oração a Ti, Messias, é que o Senhor transforme todos neste salão, e todos os que estão ouvindo essa mensagem, e que vão ouvi-la um dia, que o Senhor transforme todos em súditos. Súditos que se alegram em ouvir as boas notícias do Rei. E se alguém que está ouvindo é um inimigo, que não seja rebelde, que se arrependa, que seja liberto do poder das trevas e venha para a sua maravilhosa luz. É a minha oração, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Amém.